Minha aula será destinada aos alunos do sexto ano com o conto Dona Baratinha, de Ana Maria Machado, e que vai ser estudado a estrutura do conto, identificação e características dos personagens, leitura e interpretação. Primeiramente, irei passar, irei passar para todos os alunos e em seguida pedir para que eles prestem bem atenção, que agora será o momento da leitura. A leitura será feita da seguinte maneira: eu vou explicar para eles, eu vou iniciar e quando eu parar, vou pedir, vou dizer qual aluno irá continuar, para que passe a leitura para todo o aluno, sempre um seguindo o outro até terminar todo o conto. Ou seja, vai ser uma leitura de forma coletiva, em que todos deverão participar. Depois que terminar a leitura, farei uma breve explicação sobre a definição do que é conto. O que é conto para eles? Conto é uma história de ficção que apresenta narrador, personagem. Esses personagens podem ser secundário ou principal ou secundário em o enredo. O narrador, eles não podem perguntar o que é narrador. O narrador é aquele que descreve a história, que pode ser o quê? Narrador personagem, ser narrador observador ou narrador personagem. O narrador observador é aquele que só participa da história, que só participa da história, ou seja, ele apresenta em terceira pessoa. Como a gente pode dar um exemplo? Assim, João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Então, vamos ver a diferença. Então, o narrador observador é aquele que conta a história, ele participa da história. E o narrador personagem é aquele que participa como personagem e se está e acontece e está em primeira pessoa. Como eu estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Então a gente pode ver a diferença que João estava andando, então João ele é o que? Terceira pessoa. E o outro exemplo é estava andando. Quem estava andando? Então é a primeira pessoa. Então ele participa diretamente da história. O enredo, o enredo são os acontecimentos, os fatos que acontecem ao redor da história ou dentro da própria história. Os personagens, relembrando que os personagens podem ser um animal, podem ser pessoas, podem ser objetos, desde que apresentem características humanas. Além disso, sim, voltando, os personagens eles podem ser secundário ou os personagens eles podem ser principal ou secundário. O personagem principal o personagem é a protagonista da história e o que mais se destaca nela. Os personagens secundários são aqueles que participam da história, mas não se destaca. Assim, que eu fiz essa breve explicação. Colocarei no datashow algumas perguntas para que eles respondam oralmente. Então, oralmente, e que eles possam visualizar. As perguntas seriam assim: vocês acham que o conto Dona Baratinha é narrado ou observador, ou seja, aquele que participa da história, ou narrador personagem, aquele que participa como personagem? Quem é o personagem principal da história? Quem são os personagens secundários? Os personagens são animais ou pessoas?
Quem é o autor do conto? Qual o título do conto? Vocês conhecem esse conto? Então, vocês gostaram do conto? Vocês já leram algum conto? São esses tipos de perguntas que os alunos irão responder oralmente. Seguindo as atividades, então agora pedirei para que eles respondam uma atividade escrita. Então, a primeira questão da atividade escrita seria: por que Dona Baratinha era considerada trabalhadeira? Aí vai ter as opções. Por que será? Porque queria se casar com os bichinhos limpinhos, porque não gostava de porcos, porque gostava de manter sua casa sempre limpa. Eles irão marcar uma dessas opções. O 2. Dona Baratinha não quis casar com os animais que passavam. Por quê? Eram feios, faziam muito barulho ou eram diferentes? Qual era o desejo de Dona Baratinha? O que aconteceu para que ela acreditasse que poderia realizar o seu desejo? Quais são os animais que quiseram casar com ela e foram recusados? O que fez Dona Baratinha recusar seus pretendentes? Por que ela não se casou? Dona Baratinha tinha um desejo de se casar. E você tem algum desejo que gostaria que fosse realizado? Descreva. Então, no final, eu irei pedir para que os alunos descrevam o final da história, mudando totalmente o final dela. Então, para finalizar a aula, alguns alunos irão imitar as falas e as características de cada personagem com as indagações de Dona Baratinha. O aluno vai fazer a seguinte pergunta para cada um dos personagens: quem quer casar com Dona Baratinha, que tem pinta no cabelo e dinheiro na caixinha? E cada um responderá de acordo com os personagens abaixo, que será o boi, o cavalo, o ratinho, o cavalo, o ratinho, o bode, o carneiro. Vou imitar o que esses animais fazem. Deu 7 minutos só.